Regulamenta, não regulamenta, é benéfica, é maléfica, enfim. Quando o papo é sobre inteligência artificial, né, a demanda é cada vez maior em termos de informações, há muitas contradições, bons debates sendo travados nesse momento, e nada melhor do que um especialista ao meu lado, o Gilson Leal, que ele é professor de criatividade, inteligência no IDP, né, e criou a plataforma Shockwave, plataforma que ensina inteligência artificial. Tudo bem, Gilson? Eu já sei a sua resposta, mas vamos lá. É bom ou ruim inteligência artificial? Olha, eu sou suspeito para falar, né? Assim, eu conheci inteligência artificial, eu sou publicitário, né? E conheci inteligência artificial nesse processo criativo. E quando eu descobri, né, os benefícios da inteligência artificial, realmente explodiu, né, a minha cabeça e a cabeça do conhecimento científico, realmente, a respeito de inteligência artificial. Então, eu só estou aqui para falar coisas boas. Ah, que bom. Quais são os benefícios assim, que você pode destacar para quem está nos acompanhando? Legal, assim, para começar, a gente tem que entender que inteligência artificial não é uma coisa nova, é uma coisa super antiga, né? Na verdade, foi feita em 1956 por um cientista chamado Alan Turing, e a gente já usa inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Por exemplo, celular. Celular, né? Quando você pega um Uber, por exemplo, e ele adivinha para onde você está indo, né? Já percebeu? Se você tem uma rotina, ele já te indica uma informação. Sim. O teu smartwatch, quando lê os seus batimentos cardíacos e faz uma transição de dados, isso já é inteligência artificial. Só que a gente está numa era onde a inteligência artificial ela passou a ser generativa, ou seja, pessoas que não necessariamente entendem de dados ou da ciência da computação podem utilizar e conversar com a inteligência artificial. Então, esse é um corte interessante. A inteligência artificial data da década de 50 e de lá para cá estava restrita a um núcleo bem reservado, né, de especialistas, de informática, por exemplo, cientistas. Agora a coisa bombou. Bombou. Hoje você entra aí no ChatGPT, que é digamos assim, a plataforma mais acessada no mundo, já bateu o recorde com relação a Facebook, Instagram. Hoje é uma plataforma, tem uma rede neural incrível, né, feita pela OpenAI, e que você simplesmente conversa, né? Você faz perguntas a respeito de química, física, ou quer fazer um pudim em casa e pergunta, ele te responde. Então, essa praticidade é o que realmente a gente está vivendo. E, com isso, nossa própria produtividade, as relações que a gente tem com o trabalho, vêm sendo assim revolucionadas com essa tecnologia. Essas máquinas de assistência virtual que ligam à luz também já são inteligência artificial, né? Como é que ela chama? Alexa. A mais famosa, Alexa. Exatamente. Ali você já tem um processo de aprendizado de máquina, né? A máquina você vai conversando e, à medida que você vai conversando, ela vai entendendo e ela vai incorporando esse dado. Então, ela aprende o seu nome, ela aprende a sua rotina. E isso facilita bastante, né, o processo de interlocução com a máquina. E é realmente uma potencialidade incrível, né? Tem revolucionado bastante as profissões. E na minha área, que é criatividade, então, realmente exponencial. Daqui a pouco a gente vai explorar essa criatividade, especialmente no nicho dos pequenos negócios, se a coisa é grande ou pode também beneficiar você, pequeno empreendedor aqui do DF, em nível nacional também. Mas antes, na guerra dos smartphones, a Samsung está lançando o smartphone que já vem com inteligência artificial. Eu fiquei na dúvida. Os aparelhos já não têm inteligência artificial? Eles já têm inteligência artificial, que é a inteligência artificial assistida por um cientista, né? O que está acontecendo agora é que a interface, né, ou seja, a forma como você usa e pergunta, a Samsung no Galaxy Note, ela já vem com um aplicativo que vai conversar contigo, como se fosse o Bing, como se fosse o Bard. Ou seja, ele é um assistente, ele pode achar contatos, fotos, fazer reconhecimento de fala, de voz. É impressionante. Antes da gente entrar no campo do micro e pequeno empreendedor e dos benefícios que, na visão do nosso convidado, podem, né, afetar diretamente a vida dele, nós estamos acompanhando o Congresso e no mundo todo, né, uma ampla discussão sobre a necessidade ou não de uma regulamentação desse tipo de inteligência, especialmente no ano eleitoral. O que você pode destacar para o com a experiência que você tem? Olha,
essa discussão é uma discussão muito interessante. Ela é uma discussão assim, totalmente embrionária. Na verdade, a revolução tecnológica ainda não acompanhou a forma como se tem de monitorar, né, essas potencialidades. Mas, se você hoje utilizar o ChatGPT, por exemplo, já tem enormes restrições. Inclusive, saiu um artigo semana passada onde bloquearam a utilização da inteligência artificial para campanhas eleitorais. Ou seja, ela não é autônoma. E isso é muito importante explicar para quem está assistindo, porque a inteligência artificial ela não é a inteligência artificial, são várias inteligências artificiais que são bancadas por empresas que gastam milhares de dólares, centenas de bilhões, né, para fazer com que ela funcione. Então, existe sempre um recorte, existe sempre uma base de dados que fornece à máquina essas respostas. Que é a fonte dela, onde ela vai buscar. Exatamente. Assim, mas o que a gente pode, assim, está sendo discutido essa questão, mas eu acho que antes de regulamentar e falar pode, não pode, precisamos ir lá realmente voltar a discussões mais éticas, né, a respeito do uso. E o que eu tenho acompanhado é que as empresas, elas, que nem a OpenAI, a Microsoft e as outras Big Techs, elas realmente estão bastante preocupadas com isso, porque elas não querem dar um tiro no próprio pé, né? A inteligência artificial não é autônoma, tem que ter alguém, tem que ter um humano ali por trás, tem que ter uma fonte de informações, uma base onde ela sempre vai recorrer. Né? Exatamente. Hoje existe essa profissão que é o designer de inteligência artificial. Né? Ela não busca uma base de dados de forma aleatória. Então, é muito tecnicamente possível você instruir um robô, e quando eu falo robô, estou falando de software, para que ele dê respostas mais precisas. E se você, inclusive, hoje fizer uma pergunta para o ChatGPT com algum tema delicado, ou racismo, ou alguma coisa desse tipo, ele fala, me desculpe, mas eu não posso responder. É mesmo? É, muito interessante, muito interessante. Então, essa preocupação é uma preocupação genuína do ser humano. Eu acho que a gente tem mesmo que estar como se diz, colaborando, né, e conversando com a comunidade científica e com a comunidade também que legisla essa parte, para chegarmos a um senso comum. Mas o fato é que ela está muito disponível, né? Então não podemos nos abster do fato que ela é acessível e que as pessoas elas podem usar para o bem e para o mal. Hoje um bate-papo aqui no Papo Sebrae com o Gilson Leal. Ele é professor de Criatividade e Inteligência Artificial, né, ensina no IDP e criou uma plataforma que repassa conhecimentos afetos a esse tema, inteligência artificial, que é a Shockwave. Como é que a Shockwave funciona? Shockwave ela é uma plataforma, né, de educação, ela é uma EdTech, e nessa plataforma a gente capacita empresas e pessoas, né, para saberem utilizar, né, entender esses conceitos que são super necessários de ciências de dados, o que é um Large Language Model, pode ser um techniquez aqui, mas isso um conhecimento que ele é muito necessário, que é justamente você entender como que funciona o robô para você saber utilizar. E utilizar na prática, né, para pequenos negócios, para explorar novas possibilidades de insights para business, enfim, tem muita coisa interessante. Você há pouco destacou, e aí eu falo para você, jovem, ou para você, uma pessoa madura que está insatisfeito, queira mudar de profissão, entrar em outro ramo. Você acredita que tem muito potencial para o design de inteligência artificial hoje? Demais. Eu acredito, sinceramente, que existe uma mão de obra super escassa. De um tempo para cá, eu venho sido muita gente me perguntando como usa isso, como usa aquilo, e a gente tem realmente um campo gigantesco, né, dentro não só da parte de criar a tecnologia, como saber utilizar a tecnologia dentro das empresas. Então, os profissionais que se interessarem em utilizar a inteligência artificial para automatizar algum processo, para fazer pesquisas com mais excelência, ou para aumentar, inclusive, o repertório, né, de possibilidades que a inteligência artificial ela pode produzir, não só texto, ela produz imagem, ela produz vídeo, produz som. A parte de audiovisual, então, é totalmente revolucionária. Você acredita que, eu nem vou perguntar dentro de alguns anos, muitas empresas hoje já estão contando com um design de inteligência artificial nos seus quadros? Eu vou te falar uma coisa ainda mais importante. Hoje vai existir, né, do mesmo jeito que a TI virou um cargo, né, o CTO,
das empresas. É um setor, um centro nervoso de qualquer empresa hoje a TI. Com certeza. Né? Uma empresa que não domina a tecnologia hoje, ela não tem escalabilidade. Então, nesse processo de escala, esse novo cargo, que é o CEO de inteligência artificial das empresas, eu tenho certeza que vai se tornar indispensável. Que legal. Ô Gilson, antes da gente encerrar, né? Isso é papo para grande empresa. Inteligência artificial ajuda também os pequenos, os MEIs, os microempreendedores? E essa é uma das minhas grandes bandeiras, né, no Shockwave, onde a gente traz para pequenas empresas, médias, porque o interessante é que já existe centenas de softwares de inteligência artificial que podem ser utilizados tanto para pesquisa de mercado, para análise de dados, para a gente conseguir construir a visão do cliente. E isso é muito prático, né? Se vocês entrarem num site que chama www.venturusai.com, você digita lá o site da sua empresa e ele já lê todos os diferenciais da sua empresa. É mesmo? É muito incrível. Mas não rouba informação, não? Não, não rouba informação porque ele busca direto do seu site. Ele coloca um computador para ler o seu site e lendo o teu site, ele já fala, olha, você se posiciona dessa ou dessa maneira. Então, assim, faz uma análise para você. Já faz uma análise. Venturus, com AI, U no final. Né? Venturusai.ai, né? É muito interessante. Mas é só você, assim... EA no final isso, também. Exatamente. Mas é só ir no Google, né? E falar assim, eu gostaria de uma ferramenta de inteligência artificial para modelar o meu negócio. Já vai sair lá algumas plataformas. O que eu acho interessante é explicar que a inteligência artificial generativa ela é capaz de compreender textos que já estão na internet. Então, você pode conversar com ela lá, inclusive... Se você quiser fazer um poema para sua esposa, você chega lá, coloca o nome dela, fala fazer um poema. Se ela se apaixonar pela inteligência artificial e me dispensar? Aí você vai ter um problema. Problemão. Muito obrigado pela participação, Gilson Leal, né, professor de criatividade e inteligência artificial lá no IDP, né, Instituto de Direito Público aqui de Brasília, e criou também a plataforma Shockwave. Então a gente não precisa ter medo da inteligência artificial. Não tenho medo, mesmo porque eu acredito que o problema não é a inteligência artificial, o problema é saber usar e fazer com que as pessoas utilizem de uma maneira mais expansiva e mais lucrativa possível. Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. É isso, valeu, meu querido. Valeu, obrigado. Prazer, Estevam. Super bom conversar com você. Temas interessantes também estão contidos, claro, aqui toda semana no nosso Papo Sebrae. E a gente volta semana que vem com outro tema que certamente vai interessar você, micro e pequeno empreendedor aqui do DF. Tchau, tchau, pessoal.